Educação Especial, resumo detalhado em audiobook. Unidade 1. Na descrição do vídeo tem o link para o resumo da disciplina completa. Com ele você pode imprimir e ler onde quiser. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com sua turma. Bons estudos! Tema de aprendizagem 3. Da legislação à formação inicial, buscando romper o paradigma do capacitismo. O início da legitimação da educação inclusiva passa pela formação do professor, abrangendo desde a etapa inicial até a formação continuada. Essa formação deve ocorrer de forma colaborativa, envolvendo todos os protagonistas do processo educacional, de modo que cada um compartilhe a responsabilidade pela inclusão. A identidade docente é dinâmica, transformando-se com as experiências acumuladas ao longo da carreira, o que leva o professor a desenvolver novos olhares e formas de atuação conforme se depara com diferentes realidades e contextos. No contexto da educação inclusiva, é fundamental que o trabalho pedagógico esteja centrado nas potencialidades dos estudantes, e não apenas em suas dificuldades. A inclusão se torna mais sólida quando há uma parceria consistente entre família, escola e comunidade. Todos devemos buscar caminhos para transformar a escola em um espaço que acolhe as diferenças, respeita a diversidade e promove a formação integral dos alunos, preparando-os para uma sociedade mais justa e igualitária. Apesar disso, a igualdade de direitos sociais não é uma realidade facilmente alcançada. Surge a necessidade de refletir sobre o papel do professor diante da inclusão de alunos com deficiência. O olhar deve ir além das limitações, criando experiências pedagógicas que promovam a equidade tanto para alunos com deficiência quanto para os demais. Deliberações que orientam a prática docente. A escola representa um ponto de encontro entre a realidade social e as possibilidades de inovação e transformação. Falar sobre inclusão na sala de aula significa afirmar que o professor está apto a lidar com diferentes realidades em um mesmo espaço e tempo. O multiculturalismo e a diversidade de saberes devem ser a base da prática pedagógica. A atuação do professor é central na transformação da escola, pois só se fala em inclusão, porque historicamente pessoas com deficiência foram excluídas do convívio social e dos seus direitos. Assim, a inclusão é fruto de lutas sociais que reivindicam o acesso e a permanência de todos na escola. A Convenção da Guatemala, realizada em 1999, e a Carta do Terceiro Milênio, promulgada no mesmo ano, foram marcos importantes na redefinição das práticas educacionais. Ambas reforçam que todas as pessoas devem ter os mesmos direitos e liberdades, especialmente na educação. Essas deliberações influenciaram a visão sobre o estudante, que deve ser percebido em sua individualidade, com suas características culturais, emocionais e sociais. O reconhecimento da diversidade e o incentivo ao desenvolvimento das potencialidades dos alunos são pilares que devem orientar o professor na condução do ensino. No entanto, essa não é ainda uma realidade consolidada em todas as escolas. O desafio atual é garantir não apenas o acesso, mas também a permanência e o sucesso do aluno com deficiência na rede regular de ensino. Legalmente, a inclusão é obrigatória, mas é essencial que ela vá além das normas e se concretize na prática. Para isso, é necessário compreender a educação de maneira ampla, com uma abordagem libertadora e humanizadora, pois sem essa compreensão, as políticas inclusivas correm o risco de se tornarem paliativas, sem efetividade real. Reflexões sobre a prática docente na escola inclusiva. Ser professor em uma escola inclusiva exige uma postura crítica diante da prática pedagógica tradicional. O ser professor, nesse contexto, significa lidar com a diferença como parte essencial do processo educativo. Ensinar não é apenas transmitir conteúdos, mas transformar a sala de aula em um espaço onde todas as formas de ser e aprender sejam acolhidas. Isso implica reconhecer que a educação inclusiva não é uma tarefa isolada do professor, mas uma construção coletiva que envolve toda a comunidade escolar e se baseia em valores de respeito, equidade e justiça social.
O professor, diante de uma escola inclusiva, precisa ressignificar suas ações cotidianas, alinhando-se às normativas que orientam a educação especial. Essa ressignificação parte do entendimento de que a inclusão não é uma adaptação ao sistema, mas a transformação do sistema para acolher a todos. O papel da escola, nesse sentido, não é apenas preparar o aluno para o mundo, mas adaptar o mundo às necessidades e potencialidades de cada aluno. A diversidade é um dado da realidade social e, portanto, deve ser parte integrante da estrutura escolar. A compreensão legal do que é deficiência é fundamental para essa mudança. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, a deficiência não se resume a uma limitação física, mental ou sensorial, mas está ligada à interação do sujeito com barreiras que dificultam sua participação plena na sociedade. Portanto, o foco deve estar na eliminação dessas barreiras e na criação de um ambiente que favoreça o desenvolvimento integral de todos os alunos. A prática docente, nessa perspectiva, precisa estar ancorada em uma formação contínua, que capacite o professor a lidar com as diferentes necessidades dos alunos. A Resolução CNE-CEB nº 2 de 2001 reforça que a atuação do professor da sala regular deve estar em constante diálogo com o atendimento educacional especializado, garantindo um currículo acessível e adaptado, quando necessário. A perspectiva social da deficiência e a abordagem pedagógica. A inclusão exige que o professor adote uma abordagem social da deficiência, rompendo com o modelo médico que individualiza o problema. A deficiência deve ser vista como resultado das barreiras impostas pela sociedade, e não como uma condição exclusiva do indivíduo. Isso se reflete na escola por meio de práticas pedagógicas que busquem a acessibilidade e a valorização da diversidade. Essas barreiras são múltiplas, podem ser físicas, como a ausência de rampas, comunicacionais, como a falta de materiais em braille, ou atitudinais, como o preconceito e a falta de preparo para lidar com o diferente. A superação dessas barreiras passa pela valorização da diversidade como um elemento positivo e enriquecedor do ambiente escolar. A escola inclusiva deve considerar as diferenças culturais, sociais e emocionais de seus alunos. Isso implica oferecer respostas pedagógicas que contemplem não apenas os aspectos cognitivos, mas também o desenvolvimento humano como um todo. O Estatuto da Pessoa com Deficiência determina que todo projeto pedagógico deve prever adaptações e serviços especializados para garantir acesso pleno ao currículo, promovendo a autonomia dos estudantes. Romper com padrões tradicionais é essencial. Normas de razão e bom senso, muitas vezes, limitam a criatividade e a inovação na educação. A realidade é uma construção social que pode e deve ser questionada. O professor inclusivo precisa ser capaz de enxergar além do convencional, buscando alternativas que deem voz e vez a todos os estudantes. A parceria entre professores e o atendimento educacional especializado. A inclusão escolar não pode ser vista como uma responsabilidade isolada do professor da sala regular. O Decreto nº 6.571 de 2008 estabelece que o atendimento educacional especializado, AEE, deve ser prestado de forma complementar, com recursos e estratégias organizados institucionalmente. Isso significa que deve haver uma colaboração efetiva entre os professores da sala comum e os especialistas, para garantir que os alunos recebam o suporte necessário. Em 2020, o Decreto nº 10.502 instituiu a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, detalhando as ações e responsabilidades de todos os envolvidos. Essa política busca garantir que a inclusão não seja apenas um discurso, mas uma prática efetiva dentro e fora da escola, contemplando desde a estrutura física até a formação dos profissionais e o acompanhamento dos resultados. Reflexões a partir do filme Extraordinário. O filme Extraordinário ilustra a importância da empatia e da inclusão. Aug, o protagonista, enfrenta o desafio de ser aceito em uma escola regular, lidando com olhares e julgamentos constantes.
A história nos convida a refletir sobre como vemos o outro, pelas suas diferenças ou pelas suas capacidades. A escola deve ser um espaço que valorize o potencial de cada aluno, independentemente de suas características físicas ou emocionais. Capacitismo, um preconceito invisível. O capacitismo é uma das principais barreiras à inclusão. Trata-se do preconceito que julga a pessoa com deficiência a partir de suas limitações, ignorando sua identidade e suas potencialidades. Muitas vezes, essas atitudes estão enraizadas na sociedade e se manifestam de forma sutil, naturalizadas no cotidiano escolar. O Estatuto da Pessoa com Deficiência classifica as barreiras como urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações, tecnológicas e, principalmente, atitudinais. Cabe ao professor identificar e trabalhar para eliminar essas barreiras, promovendo um ambiente que valorize a dignidade e a autonomia de todos. Adotar o modelo biopsicossocial é fundamental. A deficiência deve ser compreendida como uma condição complexa, resultado da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Essa visão amplia o olhar sobre o aluno, permitindo uma abordagem mais humana e eficaz na prática pedagógica. Novos desafios. A escola como espaço de pertencimento. Promover a inclusão é criar um espaço de pertencimento, onde todos possam se desenvolver integralmente. O professor tem um papel fundamental nesse processo, atuando como mediador e facilitador das aprendizagens, mas também como defensor da justiça social. A inclusão não beneficia apenas o aluno com deficiência, mas toda a comunidade escolar, ao enriquecer as relações e promover o respeito mútuo. O enfrentamento do capacitismo e das desigualdades deve ser pauta constante na escola. É preciso trazer à tona discussões sobre acessibilidade, direitos humanos e políticas públicas, garantindo que o projeto político-pedagógico da escola esteja alinhado com esses princípios. A diversidade não deve ser apenas tolerada, mas celebrada como parte essencial da construção de uma sociedade mais justa e democrática. A prática docente inclusiva é antes de tudo um compromisso ético com o outro. É reconhecer que cada estudante tem valor, e que juntos podemos construir uma escola onde todos tenham voz, vez e oportunidade de aprender e crescer. Fim de mais um tema de aprendizagem. Antes de partir para o próximo vídeo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e deixar aquele like maroto. Considere nos apoiar tornando-se membro ou adquirindo o resumo da disciplina. Jogue esta playlist no grupo de WhatsApp da tua turma e bora pra cima!